Olá, Jaime, tudo bem? Viva, estás bom? Então. Vivemos por estes dias esta tensão internacional e esta proeminência e preeminência também internacional de Donald Trump no quadro global. Parece que não há mais ninguém, digamos, a dar as cartas no quadro internacional. E aparentemente há uma grande liberdade por parte do Trump naquilo que é a afirmação do seu poder. Eu devo confessar uma coisa, e tu tens alguma experiência grande dos Estados Unidos, eu devo confessar que, independentemente de já ter conhecer Donald Trump, quer do primeiro mandato, mas quer antes, de algumas coisas que tinha lido e visto sobre ele, o que mais me surpreende na postura de Trump, nomeadamente aquele discurso nas Nações Unidas, aquele discurso que nós vimos outro dia aos militares, Sim, a toda a sim, estrutura sim, essencial dos militares, é, é a forma, não é tanto o conteúdo, é a forma. sim. Aquilo, a mim, mas enfim, é talvez uma deformação profissional, o discurso nas Nações Unidas surpreendeu-me, quer dizer, a interrupção no discurso com a história do momento em que Trump tinha sido construtor civil e que procurou fazer obras nas Nações Unidas e que a sua proposta foi rejeitada e foi aceito outro, isto no quadro de um discurso do presidente americano Sim, ao maior areópago mundial, uma vez por ano. sim. Isto traduz uma figura estranha. Como é que tu lês É. esta figura atípica e Mas completamente única? eu acho que, eu acho, e tenho dito isso muita vez, que o Trump não é uma causa, é uma consequência. E eu outro dia estava com uma pessoa, enfim, até muito próxima de mim, e com uma pessoa da minha família, inclusive, e estava-lhe a dizer que as pessoas que não gostam de Trump deviam começar por perguntar-se que mundo é que construíram para que o protesto ou a alternativa apareça nos Estados Unidos, que melhor ou pior será talvez a democracia, ou pelo menos não é bem uma democracia, é uma república talvez mais antiga do mundo, que, que é eleito. É uma vez eleito e depois, apesar, enfim, de ter contra ele milhares de coisas e opinião pública e os grandes jornais e a grande opinião, é reeleito com... Portanto, o meu ponto é que mesmo o próprio modo de ser do Trump, eu acho que ele é deliberadamente um provocador. Aquele estilo dele exatamente o que estavas a dizer, ele então vai sabendo que o dono da casa, o nosso compatriota Guterres, é um grande entusiasta das questões climatéricas, ele vai dizer ali que é uma coisa estúpida, estas preocupações do clima, que está a dar cabo do mundo e que é uma coisa estúpida, quer dizer, portanto, eu acho que Trump é deliberadamente, nesse aspecto, é um provocador. Agora, a minha pergunta era se alguém que não fosse assim aguentava exatamente esta substância das mudanças que ele, de um modo ou de outro, ele traz, porque, vamos lá ver, os problemas, por exemplo, a questão da reindustrialização, que é uma coisa complicadíssima, ou seja, a tentativa, através das taxas, através de uma série de coisas, quer dizer, ele vai, de facto, ele persiste nisso, quer dizer, ele não para, ele está a cumprir o programa que ele anunciou, enfim, se ele vai conseguir ou não, isso é outra questão, até porque a reindustrialização, por exemplo, é uma coisa que vai com certeza durar vários anos, até se poder dizer, olha, funcionou ou não funcionou. Mas não há dúvida que ele nisso é determinado e tem sido determinado nas suas várias causas, quer dizer, Ele depois há um lado claramente que tem uma agenda, ele tem essa agenda tem e no convicções, fundo ele tem convicções. a eleição dele é o produto digamos, da circunstância dele dizer as coisas que determinadas pessoas sentem. Não vale a pena pensar que Trump é eleito por um equívoco. Trump é eleito Não, porque não um é, conjunto não é. esmagador de pessoas, 70 e tal milhões de pessoas,
acham que aquilo que ele responde com a sua proposta é aquilo que é o seu sentimento. Agora, são os seus interesses também. Os seus interesses também. Sentimentos e os seus interesses. E há aí também uma coisa interessante que entre a Europa e os Estados Unidos existe e que também podemos falar um dia, que é a circunstância dos interesses pessoais dos titulares de cargos políticos não serem nos Estados Unidos, aparentemente nesses Estados Unidos, punidos, digamos, moralmente. Os negócios da família de Trump, depois de ir ao Qatar, ganharam imenso com decisões de natureza política, coisa que na Europa seria que aí o Carmo e a Trindade. O Sarkozy está também já vai havendo. Já vai havendo, mas de qualquer maneira, apesar de tudo, a diferença é grande. Agora, o que é interessante, o que vai acontecer, muito provavelmente, e tu falaste da questão importante da desindustrialização, que é um produto, obviamente, da globalização, é um produto do globalismo e do fim da Guerra Fria, não é? Em geral. Atenção, vale a pena também lembrar que o globalismo é algo que a doutrina política americana liberal nos vendeu. E nós, o mundo todo... Claro, e a tal ordem liberal internacional também foi os americanos que a venderam durante muito tempo, não é? E, portanto, mesmo os neoconservadores. Eu recordo-me bem do tempo em que ser contra a globalização era ser contra os americanos, era aparecer como nacionalistas, como protecionistas. Exatamente. E, portanto, os americanos surgiam como uma espécie da lógica do futuro. Essa é a lógica do futuro. A abertura dos mercados, as fronteiras, etc. O impor também, que eu acho que é o ponto também interessante, que é o impor o modelo político americano, político e económico americano, ao resto do mundo. Que também é uma coisa que eu aí acho que foi a característica dos chamados neocons, dos neoconservadores, que conseguiram manter-se quer nas administrações republicanas, eles aliás tiveram um grande surto na própria administração Reagan, não é? E depois continuaram, graças também ao fenómeno do macroterrorismo e da repressão do terrorismo, e o Clinton mantiveram também, com o Chile. Os cooptou. E na Europa, o Tony Blair também os cooptou. No fundo, exatamente. A não é muito e, portanto, diferente. Toda essa ordem liberal internacional, só que eu acho que, curiosamente, depois, entretanto, acabou a União Soviética, que também justificava um bocadinho aquela partilha do mundo, não é? Portanto, portanto, hoje, o que eu acho que é um ponto interessante é que a gente tem, de certo modo, hoje em dia, não sei se tu concordas que eu vou dizer, é o seguinte, eu acho que depois do Trump ter assumido a presidência dos Estados Unidos, sobretudo agora na segunda vez, porque ele da primeira vez ainda as coisas estavam um bocadinho, ele desta vez trazia um programa e já aquelas executive orders, tudo aquilo já obedeceu a uma lógica poderosíssima e que já estava preparada antecipadamente. No primeiro mandato esteve muito condicionado ainda por um republicanismo tradicional. Um partido republicano que não tinha muito a ver com ele, em grande parte. Exatamente. Ainda, ou pelo menos ele estava a herdá-lo, não é? Teve que aturar alguns, particularmente durante os primeiros tempos. Sim, e daí veio também aquelas mudanças permanentes de cargos e de postos e de chegarem e desaparecerem. Eu acho que ele desta vez, curiosamente, a China, vamos lá ver, a China hoje não quer impor o comunismo a lado nenhum, nem a própria China já é comunista, não é? A China é um capitalismo de direção central e partido único, pá, quer dizer, nós já tínhamos tido uma experiência... Aproveitar o mercado. Sim, nós já tínhamos tido uma experiência dessas, que foi o hitlerismo na Alemanha, no fundo também os capitalistas continuaram, só que a política faziam-na do governo, não é? Não faziam outra. A China, penso que está assim. A Rússia também é uma política de interesses nacionais. A Rússia hoje não quer impor coisíssima nenhuma, em lado nenhum. Quer dizer, quer impor a sua hegemonia naquela área digamos, da Eurásia, quer ser um poder ali, mas até mais depressa a Rússia hoje seria uma potência reacionária, quer dizer, do ponto de vista das ideias, não é? Quer dizer, é altamente contra-revolucionária, até reacionaríssima, não é? Até pelo preço da Igreja Ortodoxa e um conjunto de princípios. Exatamente, a Igreja Ortodoxa pôs na Constituição o nome de Deus.
o nome de Deus, pôs na Constituição que o casamento era um homem e uma mulher, no biológicos, não há cá imaginação nenhuma de outras coisas. Quer dizer, portanto, agora ninguém tem programas ideológicos para impor a coisa nenhuma. E o Trump, de certo modo, também traz isso. Ou seja, é uma política de interesses nacionais americanos, claramente é isso que ele diz, estamos aqui para defender os interesses americanos, e de certo modo a ordem liberal internacional, que já tinha levado bastante pancada, nesse sentido, praticamente é posta completamente em questão. Hoje em dia não... Esta história dos interesses americanos, os americanos foram sempre, desde pelo menos pela minha experiência de quase 40 anos de diplomacia, os americanos mantiveram sempre a linha da defesa dos seus interesses, muitas vezes tentando-os fazer confundir com os interesses do Ocidente, isto é... Interesses do mundo. Do mundo em geral. Do mundo, exato. E mais do que isso, tendo em atenção aquilo que foi o susto da Segunda Guerra Mundial, esta tutela americana e da afirmação da linha da americana como a linha que interessava para o mundo ocidental, foi mais ou menos deixada, digamos, prevalecer em particular pelos países europeus. Os países europeus, durante estas décadas, não se preocuparam muito em ter, até porque percebiam que... defesa, ter essas coisas... A NATO era um elemento fundamental para eles e, portanto, os americanos tutelavam isso, iam reagindo aqui ou ali. Agora, o que nunca se viu, isso é que é muito interessante, nunca se viu uma afirmação tão despodurada do interesse nacional egoísta americano, como se viu desta vez. Porque os americanos disfarçavam isto. Disfarçavam muito, aliás. Sim. Aliás, era aquela coisa que e disfarçavam, e eu acredito que também uma parte da classe dirigente americana achasse que era mesmo isso, que a América, que se vivia bem na América e que o modelo americano, se fosse, sei lá, para o Afeganistão ou para a África subsaariana, que era melhor também para o Afeganistão, para o povo do Afeganistão. Quer dizer, havia simultaneamente, também eu acho que depois há uma componente na tradição americana cultural e política e religiosa de puritanismo que também leva, quer dizer, quase. Puritanismo, portanto, aquela ideia, eu acho sempre que os puritanos, que é aquela a leitura, mas lá está, por exemplo, os puritanos, só fazermos aqui um intervalo por causa do Trump. Onde é que os evangélicos há 60 anos votariam numa pessoa como o Trump? Não votavam, quer dizer, chocava-os profundamente. Um homem que tinha tido, enfim, a sua vida sentimental, mulherengo, quer dizer, com aquele tipo de linguagem, etc. Não. Os puritanos, mas eu acho que passou a haver uma coisa muito interessante, que é o povo, os eleitores também usam os políticos. Quer dizer, os evangélicos dizem este homem é o que foi, não interessa muito, mas serve os nossos interesses. E o Trump nisso tem muito cuidado. Se a gente fores ver no comportamento dele, ele depois tem muito cuidado de manter essas agendas. Ele participa nas marchas pela vida, ele quer dizer, ele faz, depois se ele vive de acordo com esses princípios ou não, é outra coisa. Mas ele, e é outra coisa no apoio que lhe dão. Aliás, eu vi uma vez uma defesa muito inteligente e muito interessante do Trump numa revista daquelas de judeus conservadores e religiosos, que era comparar o Trump com o rei David, que tinha tido um comportamento, enfim, com a Betsabé, com o Urias, porque ele mandou o Urias para a frente de batalha, não é? Onde pudesse morrer, quer dizer, além de lhe ficar com a mulher, queria que o homem morresse, quer dizer, ao contrário de alguma tradição, por exemplo, que havia aqui no nosso país, quando havia casos desses, normalmente promoviam-se os maridos, sempre, nunca se viu fazer o contrário, não é? Ou mudavam de conselho. E portanto... Ou mudavam de conselho para serem punidos. Exatamente, mas promoviam-se. Agora, aqui há uma coisa que é complicada, que também esse mundo, o tal mundo dos interesses nacionais diretos,
Porque, por exemplo, a China, curiosamente, mantém uma linguagem ainda de tipo humanitário. É muito interessante isso, não é? Como se fosse... A China tem muito cuidado no seu discurso oficial, não é? Não tem essa afirmação brutal e direta dos... Não. Quer dizer, eu acho A China, que a China a tem, gente vai encontrar... mas enfim, a China está a recuperar, eu diria, aquilo que foi o discurso da ajuda pública ao desenvolvimento, da ajuda aos países mais pobres, que foi um discurso dos anos 60 e 70, aquele discurso que levou, digamos, ao Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, à OCDE, etc., que hoje praticamente desapareceu. Sim. Hoje já ninguém fala, nem sequer em Portugal, se fala da ajuda pública ao desenvolvimento. Mas a China, Sim. por razões de interesse nacional objetivo, mas que se cruzavam com interesses também desses países, por exemplo, a história da nova Rota da Seda, a história dos investimentos, Sim, é uma os coisa que Belt and joga a dois Road, não carrinhos. é? Exatamente. Joga a dois carrinhos. Por um lado, é importante para a China como fator de expansão dos seus interesses e curiosamente, eu durante anos surpreendi-me muito por não ver da parte dos Estados Unidos nenhum discurso contra o Belt and Road, contra a nova Rota da Seda. Não havia um grande discurso americano, mas a China ia fazendo, digamos, uma expansão dos seus interesses por áreas que mais cedo ou mais tarde iam entrar em contradição. E foi para zonas cativas da América. Exatamente. Para a América do Sul, por exemplo. Para a América do Sul. A América do Sul é claríssimo isso. O Brasil, por exemplo. O problema em África vai-se pôr. O problema ali na Ásia Central vai-se começar a pôr. Já se vê a própria... Na Ásia do Sueste também é muito interessante, porque eles estão a viver com os dois. Há uns como, sei lá, como as Filipinas, que estão mais próximos em política e defesa e segurança da América, mas depois mantêm os negócios e há outros que fazem o contrário, não é? Por exemplo, o Vietnã, que é hoje um grande exportador para os Estados Unidos, mas depois politicamente faz ali muita coisa sempre com os chineses e o Xi vai lá visitá-los. Os chineses prolongaram no tempo alguma coisa que era no passado um tipo de discurso e de narrativa política ocidental. De ajuda pública. Exatamente. Mas há um ponto que a mim me choca neste momento na postura americana. Esta postura americana, nós temos que olhar isto também na história. Nós temos Trump agora, tivemos Trump antes, mas tivemos entretanto Biden, e com Biden grande parte da Europa esteve confortável, tendo em conta que Biden a certa altura também, de certa maneira, confortava algumas das preocupações europeias relativamente, por exemplo, à questão da Ucrânia. E, portanto, nós não sabemos o que é os Estados Unidos que aí vem, e não é necessariamente garantido, e esse também é um ponto que vale a pena sublinhar sempre, não é necessariamente garantido que o futuro dos Estados Unidos seja um prolongamento da linha Trump. Pode acontecer que as coisas se revertam. Eu acho que... Sim, nós nunca sabemos. Não, continua. A minha única preocupação aqui é que tem a ver com a questão americana. Nós somos tributários, eu, tu e muita gente que vive na Europa, da cultura americana, do cinema, da música, o cinema, das coisas todas. Nós às vezes não damos conta do soft power americano que temos dentro de nós, trazido por anos dessa cultura de excelência em variedíssimas áreas, na área, na cultura. Desde os filmes de cowboys aos históricos de Hollywood, dos filmes de cowboys, aos filmes bíblicos todos, que tinham a ideologia. Os bons ganhavam, quer dizer. Mas até... Tu lembras-te tu... Diz. No Porto, eu lembro-me que os miúdos do Porto, quando viam os filmes dos cowboys, os três personagens dos filmes de cowboys eram o artista, o cínico e o pai da gaja. os três personagens portanto, havia sempre aquela ideia, os bons ganham, não é? Geralmente, no Hollywood e sobretudo os filmes de cowboys, não é? Os bons ganhavam. Porque há um outro elemento de cultura soft americana de que nós falamos pouco e que agora praticamente já desapareceu, mas ainda anda aí, que é as seleções do Reader's Digest. As seleções do Reader's Digest. O meu anticomunismo veio daí. As seleções do Reader's Digest tinham uma característica muito curiosa, que era, por um lado, tinha um conjunto de artigos que pareciam completamente neutros, e no meio apareciam 3 ou 4 artigos, quase sempre, mensalmente, artigos políticos, politicíssimos.
E, portanto, Sempre. isto para além do meu tipo inesquecível, das piadas de caserna, Sim, do rir é o melhor sim. remédio, etc. Rir é o melhor remédio, exatamente. Exatamente. Mas Exatamente, isso rir. era um soft power americano fortíssimo. E Era, as pessoas era. muita gente não está atenta, mas os soviéticos tentaram, a certa altura, fazer uma espécie de umas seleções do Reader's Digest soviéticas, e que se chamava Sputnik. E era uma revista do mesmo género. Não teve graça nenhuma, porque não teve graça absolutamente nenhuma, aquilo era uma chatice monumental, não teve graça nenhuma, eu ainda li alguns números. Mas essa cultura, e isso é que me custa um bocadinho. Este Mas o tempo do Trump, Trump, eu não sei se o Trump sai dessa cultura. Sabes que eu mas estive a ver agora. mas ataca-nos a simpatia que essa cultura nos tinha trazido da América. Quer dizer, Sim, esta sim. agressividade do Trump, o modo Mas, perfeitamente agressivo, como mas surge. olha, ó Francisco, deixa-me só. Já agora é uma coisa que eu estou a matutar, porque vi há uns dias, estive a rever imensos filmes. E há uns dias revi, porque passaram aí numa dessas cadeias, quaisquer, deve ter sido pela 15ª vez que eu vi Os Padrinhos. Sim. O herói dos Padrinhos, Já estou a ver o que é que queres aquela dizer. ideia da proposta, vou-lhe fazer uma proposta que você não pode Não pode recusar. recusar. O Trump, em política internacional, é um bocado isso. O Trump em política internacional. E tu repara, o Padrinho, de certo modo, é o herói dos filmes. É a apologia do poder. O Dom É a apologia do Vitor poder. corre, mas atenção, ele castiga, ele pune, ninguém lhe faz nada que fique impune, não é? Essa característica, claro. Embora sempre com aquela coisa, ele vai sempre tapando com aquela coisa, isto não é pessoal, é negócio. Mas não há dúvida que quer o primeiro, quer o segundo padrinho, acabam sempre com a eliminação em série dos inimigos, não é? Há uma limpeza que faz o Michael Corleone. E até dos familiares. E não é? E dos próprios familiares. Ou seja, é de uma grande... aquela ideia de que... Portanto, é aquela ideia também de sacrifício. Por exemplo, a morte do Fredo, não é? A morte do Fredo, que é executado lá no barco, não é? E coisa, é impressionante tudo aquilo. Agora, não há dúvida que também o tipo de herói mudou um bocado do nosso tempo, desse tempo inicial em que tu tinhas os bons ganhavam, não é? A gente aliás olhava e logo no princípio via. Eu lembro-me, por exemplo, a surpresa que tive quando um ator que fazia normalmente de artista, não é? De bom, de herói, fazia papel de mau. Por exemplo, o Henry Fonda no Aconteceu no Oeste, não é? Exatamente. A gente fica, de certo modo, chocados porque o Henry Fonda, que era um ator, é o mal da fita, não é? Portanto, até que ponto a cultura moderna atual não vira, por exemplo, a figuras fortes, brutais, como o Trump, não é? É natural. Que também de vez em quando falaste dos sabe filmes, ter estamos quase a acabar. Eu estava-me a lembrar, porque apesar de tu falaste, os brasileiros chamavam-lhe a mocinha, o pai da mocinha e o herói. Sim. Mas também há os índios, coitados. E os índios que foram muito maltratados, mas depois, a partir de uma certa altura, passaram a ser bem tratados. Houve uma recuperação. Nós tínhamos um cinema em Viana do Castelo, onde íamos no verão, e dizia-se: não podemos ir lá para a frente, para a terceira plateia, porque podemos apanhar com algumas setas. Porque víamos os filmes e de repente havia tantas setas no ar que a terceira plateia podia apanhar com algumas setas, dizia-se. Mas, Francisco, só para acabar, a questão racial que eu vi, por exemplo, em muitos westerns, começou muito por ser posta por aqueles heróis, digamos, que tinham, por exemplo, casavam com uma índia, há um qualquer com... Quer dizer, portanto, e a oposição a isso, quer dizer, aliás, havia aquela índia muito bonita, a Cátia Jurado, estás a ver a Cátia Jurado? Sim. Fazia muito, era uma mexicana, muito bonita, e que fazia sempre papéis de índia. E ela dia, numa entrevista, perguntaram... Ela perguntaram-lhe o que é que ela tinha pena, e ela disse que eu tenho mais pena, gostava um dia de fazer um papel de mexicana em vez de ser índia.
Ok, olha, um abraço. Até para a semana. Muito bem, um abraço. Até para a semana.